Boa tarde a todos os colegas. É com imenso prazer, então, que a gente recebe hoje aqui, né, os colegas da Federação Internacional de Farmacêuticos, o Lucas Ercolim e a Bárbara Vilela, que vão estar conosco aí conversando sobre esse tema que eu acho que nenhum de nós, né, não é um tema não é um tema que aquece o nosso coração, mas que ele é necessário de ser falado, né? Eu acho que buscar alternativas é conversar sobre as experiências já vividas. Eu estou vendo aqui também muitas colegas que participaram, né, no voluntariado. Não vou citar nomes aqui, mas depois eu acho que elas mesmas vão se manifestar depois também. E acho que vai ser uma troca muito interessante, né? Porque o que nós precisamos agora é nos preparar para as adversidades que a gente sabe que vão vir, né? Independente de onde forem, se no Brasil, se no Rio Grande do Sul, se em outra parte do mundo, eu acho que o bom de tudo isso é que a nossa profissão se uniu e que nós nos ajudamos muito nesse momento. Então, esse momento que agora nós estamos aqui para essa troca aqui, nesse momento que nós estamos com esses colegas, né, que vão falar conosco e com as colegas que também que viveram aqui esse momento aqui do Rio Grande do Sul, é um momento muito rico e que eu espero que todos nós, que a gente aproveite, que os colegas que estão entrando aí na sala também possam estar aproveitando, trocando experiências, aqueles que não viveram, né, o que aconteceu aqui, acho que vão ter uma boa noção, assim, né, com eles, do que nós vivemos aqui, e também do que a Bárbara e o Lucas vão trazer para a gente aí de experiência e de troca para esse momento. Então, tenham todos aí uma boa, né, um bom momento aí, né, de troca, e a oportunidade está contigo, Cris, né, não sei qual dos dois que vai começar, se a Bárbara ou o Lucas, mas muito obrigado por esse momento. Tu está sem áudio, Cris. Oi, eles vão fazer uma apresentação simultânea, né? Mas eu penso que é muito importante falar também nesse momento que a gestão do CRF, neste momento, ela acredita que proporcionar eventos com profissionais que vivenciaram assuntos, né, que eles estão, que eles vão, desculpa, que eles têm na sua realidade, que eles já viveram, faz toda a diferença. E nesse sentido, então, o Lucas, ele é um farmacêutico humanitário com missões lá no Iêmen, no Iraque, na Ucrânia, tá? Ele atua como na área de manager no EDA Foundation e é membro da seção de farmácia militar e de emergência da FIP. E a colega Bárbara, então, tem experiência em missões no Iraque, na Colômbia e na Ucrânia, e trabalha como Senior Project Portfolio Manager no ECAP, da Universidade de Colômbia, e também integra a seção de farmácia militar e de emergência da FIP. Então, com a palestra Farmacêuticos em Ação, Desafios e Intervenções em Emergências Humanitárias, então, como se prevenir, né, se preparar para o imprevisível. E deixo para os colegas aqui que todas as dúvidas que vocês tiverem, podem deixar no chat, tá, que o pessoal vai estar controlando ali e vai nos enviar para a gente fazer para os palestrantes. Cris, eu só queria, antes do Lucas começar, queria registrar aqui a presença da Elisângela, nossa diretora secretária, aqui do Conselho Regional de Farmácia, da Rafaela Lima, que é a nossa conselheira também, e eu acho que nós temos também a Roberta Coradim, também conselheira. Boa tarde a todos. Bem-vindos, Lucas, Bárbara, muito obrigada por esse momento, né, de fazer essa troca conosco no Rio Grande do Sul, que passou por uma situação ímpar, tá? Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Lucas. Então, está com a oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Conselho Regional. Então, eu e a Bárbara, a gente vai fazer uma apresentação simultânea, né, para vocês, um pouco da nossa experiência, e aí a gente também vai trazer para vocês um pouco do Brasil.
Então, já vamos. Eu vou começar para vocês. Cadê? Por que o slide não quer ir agora? Calma lá. Isso. Eu vou dar primeiro a palavra para a Bárbara, na verdade, para que ela possa me apresentar e depois eu irei apresentá-la. Oi, tudo bom? É prazer estar aqui com vocês e espero que seja um momento proveitoso. Vocês vão ver que a gente vai falar um pouco do Brasil, mas na verdade não tanto. E a ideia aqui minha e do Lucas é porque a nossa concepção de emergência é realmente um preparo que seja abrangente no sentido de qualquer emergência, né? Então, na verdade, para a gente focar somente numa situação X ou Y, não vai resolver para o futuro do que vocês querem, né? Que é se preparar. Então, a gente vai tentar dar uma geral em conceitos de emergência que podem ser aproveitados em várias situações. Então, eu e o Lucas, a gente é colega de classe, a gente já se conhece tem muitos, muitos, muitos anos, e a gente trabalhou nos mesmos lugares em tempos diferentes. Então, o Lucas, ele começou com a Primeira Urgência Internacional, como farmacêutico responsável no Iraque, em 2018 e 2019, e depois ele continuou na mesma ONG, que é uma ONG francesa, no Iêmen e na Ucrânia. Depois ele passou para trabalhar com Médicos do Mundo também na Ucrânia, com esse período aí no meio do começo da guerra, porque ele vai explicar melhor, ele estava lá no começo, aí ele voltou depois, e depois de terminar na Ucrânia, ele foi trabalhar como gerente de área na IDA Foundation, que é uma empresa, ele talvez explica melhor se eu estiver errando, que trabalha mais no suprimento de medicamentos para várias partes do mundo, no setor humanitário. Então, eles vendem medicamentos de custo a preço de, não sei se é a preço de custo, né, mas é um valor acessível para várias ONGs que trabalham em diversos lugares no mundo. Obrigado, Bárbara. Isso é um atacado, vamos dizer assim, internacional para medicamentos e itens de saúde para o mundo humanitário. Sim. E foi o que ela comentou mesmo, né? Entre essas duas missões da Ucrânia, principalmente na primeira, eu estava lá no dia 24 de fevereiro de 2022, quando a guerra começou, né? Eu estava em Kiev, fugi da guerra, né? Fui evacuado da guerra e depois retornei para poder apresentar. A minha amiga aqui, a Bárbara, ela também tem uma longa experiência como humanitária. Então, ela começou, assim, 1 ano antes de mim, né? Também na mesma posição, ali no Iraque, como a farmacêutica responsável da missão. Mas ela seguiu um caminho bem diferente do meu, né? O meu ficou mais ali no projeto, operações, e agora com a IDA Foundation. Não, ela foi para uma outra área, que é a área principal da saúde. Então, trabalhou como coordenadora adjunta, ainda no Iraque, né? Mudou de posição. Foi para a Ucrânia também ali, pouco antes de mim, né, como coordenadora de saúde, que já é uma posição de coordenação mais alta. Foi também coordenadora de saúde, então, né, ela teve aí o grande privilégio, com a sua competência, de se tornar uma chefe da missão, que é a posição mais alta possível dentro do campo, né, das atividades que você pode ter no campo, né, trazendo bastante liderança aqui para a nossa área dos farmacêuticos humanitários. Depois ela trocou de ONG, né? Aquela é a mesma ONG francesa, e foi para o Danish Refugee Council, que é uma ONG muito boa, diga-se passagem, né? Mas que não é focada tanto na área de saúde, né? Mais na parte de outras emergências, como proteção, e também como parcerias. E hoje trabalha junto a uma universidade, com projetos também na parte humanitária. E para dar uma ideia do que a gente entende como emergência, é isso, olha, existem situações de crise no qual apenas a resposta pode salvar vidas e aliviar o sofrimento. Desastre, conflito, epidemia, são muitas coisas. E principalmente a emergência se caracteriza quando o sistema nacional, a defesa civil, as estruturas de proteção da sociedade, não são capazes de proteger a sociedade. Quando o dano é muito maior do que a própria capacidade. O grande exemplo, claro, uma guerra, né? Não tem como garantir que
que as coisas funcionem. Mas o exemplo que aconteceu no Brasil é o mesmo, né? Com 60% do Rio Grande do Sul inundado, não existe SUS, não existe defesa civil, não existe bombeiro, não existe ninguém que consiga dar conta de tudo. Então, se torna uma questão de garantir o mínimo para as pessoas, do que elas possam sobreviver e recuperar depois. Especificamente a nossa área de farmácia humanitária, conforme a FIP, né, Federação Internacional Farmacêutica, do qual eu e a Bárbara somos parte, a gente entende como a área que vai realmente dar aquela assistência material e principalmente logístico, né, da questão farmacêutica àquelas pessoas que precisam de ajuda humanitária, certo? Com um foco, é claro, na lei humanitária internacional especial, as convenções de Genebra. Estamos lá para ajudar as pessoas, não importa a cor, não importa a religião, não importa a origem, não importa a posição política, não importa mesmo se ele for o inimigo. Estamos ali para ajudar pessoas. Bom, vamos lá. Como vocês viram, a gente resolveu fazer junto, porque tanto eu quanto o Lucas temos experiência nas mesmas posições, nos mesmos lugares, talvez em momentos diferentes, e tem várias coisas que têm relação uma com a outra, então fazia mais sentido ir fazendo um jogo de quem fala de que assunto, né? Então, a gente resolveu começar falando de alguns desafios que a gente tem, que a gente já passou no nosso trabalho, e aí cada um pode pegar e ver como que isso se relaciona com a experiência de vocês. Então, por exemplo, no Iraque, quando eu cheguei, um dia depois, teve um referendo um referendo pré-separatista. Então, um dia depois que eu cheguei, o aeroporto fechou no Iraque, e eu estava esperando, por exemplo, uma carga de medicamentos chegarem, e que normalmente seria atraído por avião. Então, por exemplo, é bem a situação que passou aí, né? O aeroporto também teve essa situação, teve que criar novas formas de receber os suprimentos. Então, eu queria contar, por exemplo, essa história no Iraque que passamos, que aconteceu, o aeroporto fechou, não tinha mais como importar medicamentos pelo aeroporto, e o processo para importar medicamentos por terra era completamente diferente. E então eu cheguei um dia depois e tive que aprender o processo todo para importar medicamentos, mas de uma forma que ninguém na minha ONG, nem nenhuma ONG do país tinha feito. Na verdade, no final das contas, os medicamentos que eu importei, o Lucas que recebeu depois, por exemplo. Quando ele chegou, eu já tinha ido. Então, algumas coisas a serem consideradas foi entender todo esse processo da distribuição de medicamentos é essencial, né? Por exemplo, nós tínhamos duas portas de entrada, mas com 2 processos de importação diferentes, cada um seguindo algumas questões religiosas diferentes. Por exemplo, no processo de importar medicamentos, tinha um feriado no meio que chama Eid, para as pessoas que sabem um pouco melhor, no calendário muçulmano, para completamente, é quando eles fazem jejum, etc. Então, isso bloqueou o nosso processo por quase 6 semanas. Então, a gente também teve que encontrar formas de importar medicamentos por outra rota, que seria pelo sul, por Bagdá, que normalmente não era feito. Então, esse é um grande desafio da farmácia humanitária, esse é um exemplo muito específico, que é a questão logística, de distribuição de medicamentos, que é uma das partes cruciais, que a gente tem que pensar em quando vai importar, ou no caso, transportar, onde vai estocar, o que você vai comprar, né, estimar as necessidades, a gente vai falar um pouco mais depois. Eu lembro que quando a gente teve a reunião da FIP, teve comentários de vários medicamentos sendo doados, medicamentos que vocês talvez não precisem. Eu lembro que eles comentaram, acho que na época de vitamina C, por exemplo, não é um medicamento que eu jamais importaria numa questão de emergência, porque ocupa muito espaço, vai te ocupar o trabalho das pessoas, o tempo das pessoas de fazer esse processo, e, na verdade, numa emergência não salva ninguém. Então, corta da lista,
junto, digamos assim. Então, toda essa parte de logística é muito importante para o farmacêutico estar envolvido e pensar bem, porque o farmacêutico tem como ter essa visão geral da logística, mas também a visão da saúde, que pode dizer que não faz sentido importar vitamina C, por exemplo. E uma coisa que talvez os outros profissionais não tenham essa capacidade de fazer essa ligação entre um e outro. Então, um dos grandes desafios e fortalezas que farmacêuticos que nós temos é ter essa visão dos dois lados, e realmente a questão de logística é essencial. O Lucas pode falar mais, que ele trabalha mais com isso hoje também, mas esse é um dos primeiros exemplos que a gente queria dar e comentar sobre. Então, pode ir, Lucas. Vou contar mais os desafios para vocês, e agora esses talvez vocês, aqueles que se voluntariaram na emergência, vão reconhecer. Então, primeiro, falta de infraestrutura. Se você está, né, caso do Rio Grande do Sul, está tudo alagado, não tem avião, não tem caminhão, não tem nada que consiga chegar, não tem a infraestrutura para isso. As necessidades podem aumentar. Me lembro bem que o CFF estava analisando a questão da leishmaniose, se eu não me engano, não era leishmaniose. Bem, era alguma doença específica, não lembro agora qual que é. Depois alguém lembrar pode falar. Leptospirose. Quase. Ela, e para levar esse medicamento, existe o recurso para este medicamento chegar lá? Então esse é um problema geral, certo? Fora do Brasil, no Iêmen, eu tinha um problema sério para levar o medicamento lá, porque todas as pontes do país foram destruídas para evitar o movimento de forças armadas. Então, levar, às vezes passar um rio só no dia certo, quando o rio está baixo, que dá. Então, pode ser uma coisa muito complicada. E então, entra na pior ainda, que é a questão da cadeia de frios. Como que você garante um lugar sem eletricidade, que não vai ter eletricidade? Você não vai levar eletricidade lá e não tem que fazer. Como é que você vai garantir que a insulina, a oxitocina, e vai estar lá tudo bonitinho, perfeito? Talvez isso é um certo nível que não tem nem como fazer isso. Existe a questão da lista de medicamentos limitada, né? Como a Bárbara estava falando, também naquela mesma reunião foi comentado algo como, olha, tem esse medicamento que a gente conseguiu, a gente não quis descartar ele, porque vai que alguém precisa, e essa pessoa vai aparecer aqui, e eu vou ter para ela esse medicamento. Isso não funciona. E esse é, com certeza, um caminho errado a se tomar no planejamento humanitário. A lista é limitada. E algumas pessoas irão ficar, inevitavelmente, sem os medicamentos exatos que elas querem. Existe toda uma questão, lógico, farmacêutica fora da emergência aqui. Ah, não, o médico prescreveu aquele medicamento específico daquela indústria e ele quer aquele que ele tome. Não vai tomar, vai ter que tomar o genérico, azar. Ah, mas tanto faz, entendeu? Aqui, o padrão do que nós temos, né, no nosso dia a dia de normalidade, já não faz mais sentido. E não pode ser seguido a pé à risca. A lista tem que ser limitada e os problemas da limitação têm que ser aceitos na própria emergência. E existe a questão da instabilidade regulatória de segurança. Então, o primeiro é regulatório. Quem acompanhou, né, vocês pessoalmente trabalhando lá, sendo voluntários, trabalhando, com certeza viram que a Anvisa lançou várias resoluções durante o processo da crise. Isso é bom que seja feito, novos documentos e que possam ajudar a sociedade, mas isso também gera uma certa instabilidade regulatória. Em alguns países muito mais instáveis, como eu e a Bárbara no caso do Iraque, chegava a situação de a gente estar com todos os documentos perfeitos. Chegar na hora de fazer o protocolo, desculpa, o cara que é responsável acordou ontem e resolveu mudar a regra, pode começar do zero. Então existe também, essa instabilidade pode chegar a níveis muito altos. A gente está pensando na Anvisa, mas dependendo da situação, às vezes o problema vai ser a pessoa da vigilância, né? E emergência, é um caos para todo mundo, né? Não é julgando o mal de ninguém. E existe o problema da segurança. Ok, você conseguiu achar um caminho para trazer o seu caminhão com medicamentos vindo de outro lugar. Quem garante que ninguém vai assaltar esse caminhão? Quem garante que não vão sequestrar o motorista?
A gente que vai para o campo, né, como eu e a Bárbara, a gente tem que fazer um treinamento específico de segurança pessoal e que, para ser bem sincero com vocês, é uma das coisas mais intensas que eu fiz na minha vida, né? Inclusive para saber o que você tem que fazer no caso do sequestro. Então, existe uma grande instabilidade de segurança e que tem que ser levado em consideração quando planejando. O que entra, então, no preparo e no planejamento, que é com certeza algo que vocês têm em mente para o futuro, né? Todos nós devemos ter. A lista de medicamentos essenciais normalmente é dentro dessa parte, certo? Os antibióticos, muito essenciais, medicamento para dor, no geral, para febre, os de doença crônica, a OMS, inclusive, tem um kit só para doenças crônicas, né, para não comunicáveis, no qual é usado no campo, sais de reidratação oral e primeiros socorros, certo? Então, você até consegue ver as fotos ali, né? Eles vão em caixas, as caixas já são pensadas para a questão humanitária. No humanitário, não, você vai comprar antibiótico, vai comprar uma azitromicina que vem com 6 comprimidos, se não me engano, não. Você vai comprar uma azitromicina numa caixa que vem com 1000 comprimidos dentro. Não, vou comprar ali meu paracetamol, vai vir em blister. Não vai vir em blister. Vai vir no pacote com 1000, ou pelo menos com 100. Está aqui para facilitar a logística, que você consiga colocar numa caixa, levar com mais facilidade. O farmacêutico, no fim da linha, que vai separar a unitarização e dar o que é necessário para a pessoa. Então, tem que focar na questão do armazenamento e da logística. Mas antes disso, com certeza, a vida. Quando considerando qual medicamento levar, você tem que pensar realmente se aquilo vai fazer a diferença ou não. Né? Algumas doenças, infelizmente, podem esperar um pouco. É cruel falar isso, porque a gente sempre tenta pensar na normalidade. Né? Opa, se a pessoa doente, a gente tem que tratar. Mas aqui é a emergência, então tem que ter esse foco. Acho que eu até cortei um slide da Bárbara nessa, mas então eu vou terminar aqui, que o próximo é dela. Se vocês precisam de ter uma ideia de como fazer uma lista, existem esses 3, certo? Então, a lista de medicamentos essenciais da OMS, tanto pediátrica ou não, e o RENAME, lógico, do SUS. Mas agora eu vou te falar a verdade. Se você falar, não, esses são os essenciais, eu vou ter tudo isso na minha emergência. Você irá falhar. E irá falhar com muito dinheiro, inclusive. Essas listas são gigantes. Essas são listas de normalidade. Certo? A lista do RENAME e a lista da OMS não são listas emergenciais. Certo? São um mínimo. O medicamento, se você, no campo, precisando ajudar as pessoas, vê a necessidade de um medicamento que não está nem nessa lista, com certeza ele vai ter que ser retirado, porque né, não é nem essencial. Mas quando você for planejar, dessa lista, você faz só um extrato. Para os principais doadores humanitários do mundo, que seria o governo americano, eles têm uma semi-lista. Eles pegam a lista essencial, reduzem para, sei lá, 5%, é muito, muito pequena. E, daqui vocês podem comprar, mas não tudo. Escolhe o que vocês vão querer. Então, é sempre reduzido. Isso é uma base. Mas você tem que desenvolver a partir das necessidades. Sim, como o Lucas falou, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, antes de iniciar um projeto, você manda a lista e não pode comprar fora da lista. Apareceu um paciente com... Não, é isso e acabou. Então, tem que fazer um planejamento antes, por exemplo, vou iniciar um projeto de atenção básica. Preciso desses medicamentos. Está fora disso... Desculpa, não vai ter, ou vai ter que conseguir com outro projeto, com Médicos Sem Fronteiras, se tiver, mas eles também têm uma lista muito reduzida. Então, aí é um processo mais, se realmente tem um paciente uma situação muito específica, mas, no geral, não tem jeito. E aí que a gente entra como definir a lista, né? Geralmente, o que a gente faz é uma avaliação rápida de necessidades. A avaliação rápida é rápido mesmo, é tipo 1 dia, 2 dias, 1 semana no máximo, se você tiver o luxo desse tempo. Mas, no geral, é muito rápido, que são identificação das necessidades imediatas de saúde e dos medicamentos que vão afetar naquela crise. Então, por exemplo, a gente estava falando com o Lucas ontem, a gente falando, o que poderia ter corrido no Sul? Primeira coisa, cólera. Sempre que tem emergência com água, em algum momento da vida, vai ter cólera.
E eu realmente, a gente até vai comentar depois, eu acho que depois de 18 anos sem cólera no Rio Grande do Sul, teve um caso. E aí é uma situação, você não sabe se vai ser grande, se vai ser uma epidemia enorme que vai afetar muita gente, você não sabe o que vai acontecer, mas tem que estar preparado para isso. Se você falasse uma questão de terremoto, você tem que pensar em pessoas que vão estar feridas, que sofreram acidentes, etc. Então, a avaliação rápida é nesse sentido, é ver o que aconteceu e o que naquele caso é o mais lógico. E aí depois, o que ficar de fora, infelizmente, é o que a gente está falando. Na emergência tem que ser muito frio e cruel. Ficou de fora, ficou de fora. Infelizmente, se você errou, ficou. Realmente, por exemplo, se eu, quando eu estava fazendo meu trabalho no Iraque, eu tivesse errado na lista de compra de medicamentos, o Lucas, 1 ano depois, não ia ter por 1 ano aquele medicamento. E acontecia mesmo, já errei. Já comprei seringa e não comprei a agulha certa, por exemplo. Já aconteceu. E aí são meses. Então, assim, óbvio que você tem que passar por várias pessoas, porque errar é humano, mas, ao mesmo tempo, não pode contar com a perfeição, porque perfeição leva tempo, e é um tempo que você não tem, né? Então, por isso que a gente fala, avaliação rápida de necessidades. E, geralmente, no país, ou no lugar, ou na instituição, tem algum protocolo, igual a gente mencionou, protocolo para cólera, protocolo para desidratação, protocolo para qualquer coisa. Alguns protocolos já existem, se eles não existem, é uma coisa interessante de ter, quando é o caso. Eu sei que o Lucas pode comentar, mas eu acho que ele no começo estava até auxiliando algum desses protocolos que estavam sendo discutidos, e óbvio que tem aí, no caso, os outros conselhos, né, de medicina, enfermagem, etc., que também devem ter esse envolvimento. E aí, a partir dessa avaliação, você vai definir o quanto você precisa. E, por exemplo, é uma crise, eu vou ter 50 medicamentos que eu defini como os básicos, e vai estar afetando 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, por exemplo, digamos, 5% vai precisar de antibiótico. Você tem que fazer uma estimativa usando o número de emergência, né, que é um pouco diferente da epidemiologia normal, mas quando você não tem, você também pode usar a epidemiologia normal e dar uma balanceada aí. Na emergência, obviamente, os problemas se agravam, então você vai precisar de mais medicamento para dor, mais antibiótico, mais de outras coisas. Então tem que dar uma balanceada. Se não tem, você é uma estimativa mesmo. E que tomara que dê certo, é o que a gente falou, errar humano, mas vocês são várias pessoas inteligentes, discutem juntos e se errou, tá, compra mais, etc. Mas não tem que se apegar a ficar tentando definir isso, tipo, meses discutindo, porque a emergência está passando, né? Então, essa avaliação também leva em conta quais outras situações são importantes para a questão de saúde. Então, por exemplo, essa é uma foto minha, que eu tirei num acampamento. Por exemplo, se você olhar esse acampamento, que é essa condição sanitária, você obviamente tem que pensar em todas as doenças que podem se incrementar nessa situação. Porque você ou vai trabalhar com alguém que vai melhorar a situação sanitária, que vai melhorar esse banheiro, que vai melhorar a qualidade da água, ou você tem que considerar que você vai ter muito problema de saúde relacionado a isso. Se você não pode melhorar a situação, você tem que considerar. Então, a minha lista de medicamentos tem que ter os medicamentos que vão cobrir essa situação que eu estou observando. E, realmente, a avaliação de necessidade tem vários exemplos de como fazer, depende da situação, você pode ter protocolos mais específicos para algum tipo de emergência ou outra, mas, no geral, é ir no lugar, olhar o que está acontecendo, falar com as pessoas pelo telefone, ao vivo, o que seja, falar com as pessoas chaves e fazer um resumo, tipo, 2 páginas, está acontecendo isso e as necessidades são essas. É realmente um negócio rápido. Depois dá para fazer uma análise mais com tempo, mais extensa, para ver outros níveis de saúde, não só atenção primária, não só atenção emergencial, mas é isso com mais tempo. Mas, a princípio, é realmente ver o básico ali, o que você vai precisar,
quantas pessoas estão sendo impactadas, quanto você precisa para cobrir aquilo, e aí com o tempo você vai melhorando isso, etc., conforme vai tendo mais dados. Então pode continuar, Lucas. Uma coisa que acontece, com certeza, é que a emergência é temporária, né? Esperamos sempre que ela seja temporária e não algo constante e estável. Então, isso acaba acontecendo. Eu sei que uma das últimas discussões que eu vi no grupo do CFF sobre a emergência foi sobre unidades móveis de saúde. Unidades móveis de saúde é um sistema muito comum no meio humanitário. Inclusive, nosso projeto no Iraque tinha, na região de Mossul. Né? Então, isso acontece, realmente. Se colocam profissionais em 2, 3 vans e eles vão para a região de difícil acesso. Outras estruturas podem acontecer. Essas duas fotos aqui são minhas. Então, a foto de cima é na Ucrânia, estava um frio, né? E ali era como vocês podem ver, um container. Então, dá para tirar a qualquer hora. E ele era para primeiros socorros, as pessoas que estavam cruzando a zona de conflito entre a República de Donetsk e a Ucrânia. Né? Isso era antes da guerra, é importante deixar muito claro. Né? Era durante a Guerra Civil. Já na de baixo também é um container, se vocês notarem bem, mas ali já era uma estrutura também temporária, era mais permanente, dentro de um campo de deslocados internos, próximo de Mossul. E ali já era uma estrutura muito maior. Né? Conseguiam fazer parto, tinha laboratório para fazer alguns testes mais simples, e conseguia ajudar todas aquelas pessoas. Se eu me lembro bem, dava umas 30 mil pessoas no campo. Né? Então precisa pensar isso. É um espaço limitado, condição limitada, recurso limitado. A gente está falando de um campo de refugiados, basicamente. Né? O que as pessoas morando em tendas, e depois vai ter uma foto de uma tenda de refugiado aqui para vocês darem uma olhada. Então é tudo muito limitado e tudo tem que ser capaz de gerar o fluxo necessário. Então ali, como tinha muita gente, era possível ter uma estrutura um pouco maior, mas com certeza é muito menor do que você veria numa situação de normalidade. Bom, e para complementar também a questão que o Lucas comentou, também clínica móvel, a gente tem muita clínica no mundo humanitário que é realmente em veículo, né? Então, são todos que levam no veículo mesmo, ou vans adaptadas. Então, só para exemplificar outro tipo, essas que a gente mostrou são temporárias, mas um pouco mais físicas, permanente, não é permanente, mas que não dá para se movimentar tanto, e às vezes tem como fazer realmente 100% móvel. Bom, então, continuando, você tem a sua lista, a avaliação de necessidades, tem a estrutura onde que você vai trabalhar, se for um lugar físico, às vezes é um hospital que já existe, uma clínica que está sendo usada para expandir os serviços, não sei, você já sabe onde você vai trabalhar e começou a trabalhar, mas realmente você tem que ficar atento a monitorar como que essa situação está progredindo. É uma avaliação contínua, não tem como, por exemplo, a gente falou como fazer a avaliação, montar a lista de medicamentos e nunca mais olhar para ela de novo, porque a situação vai mudando. Eu dei o exemplo já da cólera, por exemplo, tem muito problema de infecção respiratória, é muito comum, por exemplo, as pessoas estão vivendo em espaços muito menores juntas, então a chance de ter mais problemas respiratórios, que a contágio seja maior também aumenta. Doenças causadas por vetores, por exemplo, se for uma doença que é mosquito que se reproduz em água, pode aumentar também, depende muito da situação, e a gente quer aqui deixar uma visão geral, né? O que eu dei exemplo de terremoto, ferimento, fratura, se tem alguma... depois de algumas semanas, por exemplo, teve a situação da enchente, depois de algumas semanas as pessoas começam a voltar para as casas delas. E aí, o que acontece nessa situação já é totalmente diferente dos primeiros dias, porque aí na situação as pessoas estão voltando, está numa situação que elas estão vivendo mais precária, às vezes tem algum móvel que quebrou e caiu, aí se machucou,
ou está mofado. Tem que considerar todas as situações no decorrer do tempo. Não adianta tanto pensar nelas nos primeiros dias, mas tem que sempre estar monitorando para ver como a situação está evoluindo. Ela com certeza vai mudar, simplesmente um fato. Questão de queimadura, que é muito comum também, por exemplo, falha elétrica depois de uma situação dessas, também é muito comum. Condições relacionadas à saúde mental. É muito importante levar em consideração, preparar toda a equipe para lidar com os pacientes, mas também consigo mesmo, né? Porque quem está vivendo aí nessa situação e quem está vendo muita gente sofrendo também sofre junto. Então, sempre considerar essa situação, Lucas. Não sou eu. Isso é Ricardo Torres. Ricardo Torres, você que está fazendo isso, não sei não. Acho que dá para você parar de apresentar, Ricardo. Não, Eli, eu não sei quem é, eu vou chamar o TI, só um minutinho. Não, ó, aqui está escrito, Ricardo Torres está apresentando. Não, justamente, não conheço. Momento. Isso. Vamos lá, Pronto, foi. vamos tentar de novo. Ok. Bom, como eu estava falando, a questão de saúde mental, muito importante levar em consideração, para também ter profissionais treinados e ter um amparo para esse profissional depois, e também para que esse profissional possa encaminhar as pessoas que chegam no serviço de saúde. Muitas vezes as pessoas chegam no serviço de saúde, mas às vezes porque está procurando assistência social, porque não sabe onde ir. Então, tem que ter um profissional preparado para isso, tanto para si quanto para a população que a gente está atendendo. E aí, todas as questões de diabetes, hipertensão, doenças crônicas que vão se exacerbar, porque as pessoas estão mais estressadas, ou não tem remédio, às vezes a pessoa tinha insulina e não tem mais, e aí leva a diabetes a criar um quadro mais complicado. Então, tem que estar preparado também para essa mudança do cenário. E principalmente as condições que vão mudar conforme a falta do acesso a esse medicamento, né? Porque não é todo caso que isso seria ocasionado, né? Por exemplo, eu lembro que a gente discutiu muito a questão de anticoncepcional oral, injetável, etc. Por exemplo, ter acesso ao anticoncepcional oral é muito importante, mas talvez o injetável não seja a prioridade no começo de uma emergência. Então, pensar, a pessoa que estava no injetável, agora mudou para o oral, daqui umas semanas, dá para ela voltar para o anticoncepcional que ela estava usando. Então, tem todas essas fases, né? E a questão de desnutrição também, que em muitos casos é ocasionada. Vou lembrar para vocês agora sobre o Brasil. Antes de tudo, eu vi que tem no chat algumas perguntas, a gente vai responder no fim depois, e a gente conversa. Só para manter aqui a nossa apresentação. Então, as emergências do Brasil. Eu me lembro muito bem com o CRF, não vou falar qual estado, né, uma conversa sobre essa questão da emergência no Brasil, e não, Brasil não tem emergência, não tem problema. Brasil, terra linda, tudo de bom. Né, e isso sempre me trazia um pouco de questionamento, né, porque, pelo menos da minha perspectiva, eu sempre vi um Brasil que tem problemas que precisam ser pensados e que são no nível de emergência. Então, o primeiro que eu quero lembrar a vocês são dos Yanomami. Yanomami é uma das crises mais absurdas, na minha opinião pessoal, que a gente vê. Né? Eles estão sofrendo principalmente com envenenamento por mercúrio, desnutrição, e estão sendo também deslocados das suas regiões originais. Né? O que esses três em si são características das mais intensas que se vê em emergência das piores do planeta. Se você for pensar no Iêmen é um dos países, se não o país mais pobre do mundo hoje. Né? E por alguns anos já. É exatamente isso que eles vivem. Né? Deslocamento, fome, envenenamento
e tudo que acontece naquele lugar. Então, isso acontece no Brasil, né? Isso não é algo que a emergência humanitária não é algo lá fora, acontece lá e aconteceu com vocês também, né? Nossos colegas gaúchos que viveram aquilo. Então, isso não é algo fora. E dentro do Brasil, ainda hoje, existe uma crise de alta magnitude, que é dos Yanomamis. Existem outros, os refugiados. Então, eu falei de deslocamento, mas para deixar claro, deslocados internos são aqueles que já são daqui. Os que vêm de fora, que são chamados refugiados, certo? E hoje o Brasil tem principalmente 3 grupos recentes de refugiados. Os afegãos, então depois da tomada do Talibã, alguns deles conseguiram vir para o Brasil e hoje eles estão habitando a cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Né? Eles ficaram por muito tempo ali no aeroporto de Guarulhos, presos, né, num campo, e hoje eles têm a chance de viver no litoral, na cidade de Praia Grande. Os da Ucrânia já foram para o Paraná, o Dentópolis, eu acho que é o nome da cidade, que já era uma cidade que tinha ucranianos. E muitos foram para lá, dos que conseguiram fugir da guerra. E a principal crise, né? A minha amiga Bárbara trabalhou com essa crise da Venezuela na Colômbia. Mas essa crise também está no Brasil. Eles cruzam a partir de Roraima, a fronteira, e, né, são refugiados aqui no Brasil também. Só que esses são aqueles, vamos dizer assim, né, refugiado, acredito que não, mas muito cruel. Mas tem um que é o que está ganhando a nossa atenção, o que traz nossa atenção hoje, é claro, mas que, na minha, né, opinião, vai ser o que vai chamar a atenção pelos próximos anos. De acordo com os dados da Defesa Civil do Brasil, os desastres naturais são cíclicos. E eles estão acontecendo dentro do período de 1 ano. Então eu resolvi só trazer os 3 últimos anos, depois você vai lá e faz sua pesquisa. Esse ano aconteceu no Rio Grande do Sul, olha só, eu deixei até o maiúsculo ali, foi mal. Né? Hoje, né, esse ano foi no Rio Grande do Sul. Ano passado, se vocês forem lembrar, foi no litoral de São Paulo. Certo? Junto com o CRF São Paulo, inclusive, a gente estudou a possibilidade de ter um preparo para alguma região específica do litoral de São Paulo, porque isso já aconteceu. E se você volta ainda 1 ano antes, tem a seca do Rio Paraná. Meu avô, né, que Deus o tenha, falava que o Rio Paraná, para ele, era quase como um mar. Porque ele não conseguia ver do outro lado onde ele morava. Ele morava próximo do rio, ele não conseguia ver do outro lado da borda do rio. E em 2022 a gente viu essa seca que impactou o Brasil, mas também impactou a Argentina. E todo mundo que depende da bacia do Paraná. Então, isso aconteceu em 2022. Isso aconteceu em 2023. Isso aconteceu esse ano. Isso irá acontecer em 2025. Um desastre natural. Talvez não seja no Rio Grande do Sul. Talvez não seja em São Paulo. Mas vai acontecer. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui hoje é muito importante. Para que vocês comecem a pensar no futuro. Porque o futuro vai chegar. E ele não vai ter muita paciência, como não teve esse ano e não teve nos anos passados. Bom, e uma coisa que a gente queria trazer também, que é muito comum no sistema militar, também tem várias ONGs que fazem, mas algumas empresas também, que é a parte de revisão após ação, que é todo o processo que talvez a gente tenha um pouco dessa discussão agora, mas tem que ser uma discussão interna, com cada grupo que é relevante, que é o processo para avaliar os pontos fracos e os fortes de uma resposta, qualquer que seja. Pode ser um lançamento de produto numa indústria, pode fazer uma revisão após ação. Nesse caso, a gente está falando de uma crise, né? Uma intervenção humanitária, uma crise. O que, por exemplo, a atitude do CRF, o que deu certo, o que não deu certo, o que faltava, o que fizeram, mas que talvez tenha que melhorar, da atuação do sistema do SUS, o que deu certo, o que não deu certo. Aí depende, o escopo da revisão varia com o que cada um quer olhar, né? Por exemplo, se fosse uma revisão do CRF, o CRF decide focar nas atitudes do CRF, mas poderia ser qualquer coisa. E a ideia é gerar
as recomendações de melhora. Tem que ter um timing certo, né? Não pode ser muito próximo da emergência, porque primeiro as pessoas estão estressadas, ninguém quer tirar tempo para isso, mas também não pode ser muito longe que você não lembra mais e começa a idealizar a situação e achar que tudo foi lindo. Tem que ser aquele momento que você ainda está com um pouco de raiva, assim, com tudo que deu errado, e fazer as entrevistas com as pessoas. Tem todo um processo, né, um protocolo, não dá para entrar em todos os detalhes, mas a ideia é fazer entrevista, quais são as questões que você quer entender, qual é o foco, né, é o CRF, é o SUS, é o Estado, é a prefeitura, é o todo, que é bem complicado de fazer no caso, e aí realmente dar um review honesto, tem que ser uma pessoa de fora, normalmente, para não ter esse viés. Por exemplo, se vai fazer do SUS, não pode ser uma pessoa que trabalha gestor do SUS, nesse sentido, porque tem que ser uma pessoa de fora para dar uma visão externa, fazer as entrevistas e fazer uma avaliação com as pessoas envolvidas de diversos grupos, por exemplo, paciente, gestor, uma população que não é paciente, mas que é uma população que foi afetada, etc., vários grupos. O que foi feito, o que deu certo no que foi feito, o que não deu certo no que foi feito, quais são as recomendações, e aí criar um plano de ação para um futuro. Se for uma crise prolongada, tem outros protocolos um pouco diferentes para fazer em fases, etc., e aí depende da situação. Mas uma coisa que é feito muito em ONGs, é feito muito pelo sistema militar, é essa revisão, para realmente entender o que vocês querem agora, não é? Preparo. Como você vai se preparar? Sabendo o que fez que deu certo e o que fez que não deu. E o que poderia ter dado. Às vezes, vocês chegam numa conclusão que em alguns temas específicos não tinham o que fazer. Por exemplo, a estrada está bloqueada. A não ser que você vai mudar a estrada e fazer uma ponte elevada, não tem o que você fazer. Então, é criar uma estratégia para esses casos, que se for esse caso, às vezes não tem também. E ter essa noção do que dá para ser feito e o que não dá para ser feito também é muito importante. Por exemplo, saber que todo mês tal estrada é bloqueada é importante, porque aí você já sabe que isso vai acontecer. Ou que saber que perto do carnaval as coisas ficam mais lentas, e se você está fazendo um processo de compra, vai atrasar a sua entrega. Todos esses elementos fazem parte desse tipo de revisão, e é uma forma de preparo, para você realmente entender o que tem que ser feito no futuro. E é importante, assim, focar exatamente o que aconteceu, mas na hora de criar planos, é o que a gente está falando aqui, criar planos não só para uma situação de enchente, porque, igual a gente falou, realmente, pode ser que aconteça uma enchente, mas pode ser, sei lá, um ataque terrorista. Pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Nunca sabemos. Pode, sei lá, o Uruguai resolveu entrar em guerra com a gente. Assim, coisas absurdas, sim, mas coisas absurdas acontecem. Então, o plano que tem que ser feito, sim, tem que levar em consideração o que é mais provável, óbvio, porque você tem um tempo limitado de preparo, mas também não limitado a ponto de você só pensar em enchente, sendo que pode ser que ano que vem seja uma coisa diferente. Então, levar um pouco isso em consideração. Por exemplo, eu, depois que fui para o Iraque, nada aconteceu no Iraque, foi tranquilo. Todo mundo pergunta, foi tranquilo? Foi tranquilo. 2 semanas depois que eu saí do Iraque, eu estava na França, país tranquilo, primeiro mundo, Europa, estava num ataque terrorista, no meio da França. Não dá para saber, não dá para saber. Então, realmente o preparo pensando no geral, e quais atitudes que você pode tomar que vão abarcar um grande número de emergências possíveis, né? E isso que a gente gosta de falar, trabalhando em emergências diversas, é que é igual, é tudo igual.
todo mundo sempre fala, mas no Brasil é diferente, não sei onde é diferente. Realmente, cada país é um país, cada emergência é uma emergência. Mas também é meio que tudo igual. Você ter uma lista básica de medicamentos que abrange um geralzão, pronto, você já está preparado. Você vai ter coisa para queimadura, para fratura, para doença respiratória, etc. E aí, o máximo que vai acontecer, se tiver uma enchente, você vai, não sei, aumentar o número de antibióticos comparado com outra coisa. Se tiver uma queima numa floresta, você vai aumentar o número de aquelas prensas para queimadura. E aí adaptar um pouquinho, mas o geral é sempre o mesmo, né? Então, por isso que a gente quis dar exemplos de outros lugares também, porque a nossa experiência é sempre mudando de lugar para lugar e sempre aplicando os mesmos conhecimentos no final das contas. E aí, realmente, tem que adaptar, às vezes, com o feriado local, com a cultura X, com como você vai falar com um paciente específico, mas, no fim do dia, é tudo a mesma coisa. Vai lá, Lucas. Não, só a Bárbara falou agora, eu lembrei até um detalhe, né? Essa parte de que, não, mas cada país é o mesmo, vocês estão, cada um, mas vocês estão falando que é tudo igual. É também importante lembrar que não precisa reinventar a roda. Não é porque teve a crise no Brasil, não, o Brasil é tão diferente dos outros países que a gente nem vai olhar o que eles fizeram, o que o resto do mundo imaginou, e a gente vai fazer o nosso, só nosso. 100% brasileiro, focado no Brasil, pensado no Brasil, não. Imagina se a gente tivesse esse tipo de pensamento para medicamentos. Ok, paracetamol não foi feito no Brasil, vamos fazer um novo medicamento 100% brasileiro. Não faz sentido, certo? É a mesma coisa para emergência. No final é tudo igual. E procurar o que existe é muito mais importante do que tentar criar algo novo. Porque o que está aí, né, se você for pensar só nas convenções de Genebra, elas já estão aí há mais de 100 anos. Certo? Então, as pessoas já estão pensando em questões humanitárias muito antes do que aqueles que estão vendo pela primeira vez. Então, vem com a gente, né? Se você gosta da parte humanitária, existe muito a você aprender. É algo que não é ensinado na universidade, não existe nenhum professor no Brasil de curso de farmácia que é capaz de ensinar sobre farmácia humanitária. Então, é muito bom que vocês estejam aqui hoje, a gente está muito feliz. E agora a gente manda de volta para o CRF a palavra. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu só vou alertar o pessoal aqui que, para receber o certificado, algumas perguntas que ficaram ali, né? Precisa fazer a inscrição no acesso restrito, seja para o público externo, seja para os farmacêuticos. Mas eu já vou passar aqui, eu tenho duas perguntas, tá? Eu vou começar da Gabriela Cristina Barreiro, que ela colocou assim: a parte clínica do farmacêutico também é fundamental para a lista e recomendação de substituição. O que vocês pensam sobre isso? Sim, com certeza, porque é realmente pensar uma lista enxuta, né? E aí você tem que ver qual medicamento vai ter menos restrição, qual que vai ter menos efeito colateral, também qual que é mais fácil de transportar, porque se você tem uma opção injetável e uma em comprimido, a não ser casos muito específicos, se você vai preferir o comprimido, talvez tenha um pouco do injetável, porque tem gente que realmente não tem como, talvez tenha algumas situações que o injetável é desejável, mas no geral o comprimido vai ser o mais adequado. E aí o farmacêutico tem muito essa visão, né? O que é mais tolerado pela população, o que dá mais alergia, o que interage mais um com o outro, que talvez ter na sua lista não é muito legal, porque vai interagir com vários e dá para substituir com outro, que não vai interagir com a sua lista. Então, tem várias coisas na parte clínica que o farmacêutico deve entrar, né? Ter essa visão bem geral. A Helena ela perguntou assim, mas eu acho que daí depois acabou que vocês responderam, né? Quem fornece esses itens? Sempre a OMS? No caso dessas questões que vocês falaram dos medicamentos e tudo, foi a OMS? Acho que vocês responderam depois, né? Não. Esse daí eu consigo deixar mais claro como que funciona. Existem várias fontes para medicamentos, ok?
meio humanitário. O principal, o mais, vamos dizer assim, clássico, são realmente como a empresa que eu trabalho, a IDA Foundation, mas existem outras, certo? Existem outras que também trabalham, no qual é esse atacado de medicamentos voltado para o público humanitário, exclusivamente. E os grandes doadores e a própria OMS, como assim, eles dão uma qualificação especial para esses sistemas de atacado humanitário. Então, ok, esses daqui, vocês podem comprar deles, eles usam padrões humanitários e eles vendem por um preço humanitário também, e é assim que funciona. Aí, existem também doações. Porém, é importante deixar claro, doações, normalmente, como com certeza muitos de vocês tiveram que trabalhar durante a emergência, existe muita ideia de que a doação o que vier tá vindo, o que vier tá bom, e esse é um grande problema. Na verdade, isso é apenas problema, quase. Porque ou você vai ter que colocar um exército de gente para separar medicamento, ou você vai simplesmente jogar tudo fora, né? Porque como você pode garantir se o João da esquina que trouxe ali o medicamento da casa dele, se aquele medicamento estava bem guardado, se ele tem qualidade, se ele não está vencido? O problema se estende. Então, as doações que acontecem no campo, normalmente é alguém que comprou de alguma fonte confiável, e ok, eu vou doar para você. Ou eles facilitam esse caminho, certo? Em uma situação de país que não são grandes países emergentes, como no Brasil, o próprio mercado consegue suprir, né? Mas quando a gente está falando, por exemplo, no nosso caso, Iraque, Ucrânia e tal, o padrão de farmacopeia mesmo brasileiro não é nem citado, nem existe. O padrão é, com certeza, ou é USP, ou é British Pharmacopoeia. No máximo, a japonesa, eu já vi a farmacopeia japonesa uma vez no campo. É isso. Então, existe essa vantagem também, né? Dos humanitários que estão trabalhando nas piores situações de trazer um medicamento, ou comprando direto de alguém de confiança, né? Ou facilitando esse processo, trazer alguém de confiança, mas também de qualidade, né? Então, a OMS acaba também só fazendo essa ponte ou sendo a doadora, mas existem outros. Tá. Sim. Eu, pessoalmente, não aceito doação. Se não for da OMS, do Médicos Sem Fronteiras, não aceito, ponto. Não vou gastar meu tempo mental, que pode ser usado numa Exato. emergência com coisas muito mais úteis, para tentar entender o que é, o que não é. Para mim é Exato. não, ponto. Quando se tem esse luxo, ótimo. Às vezes, talvez não seja o caso, mas para mim sempre foi furado. Sempre foi furado. Em meus projetos eu também. Qualquer doação que vinha que não fosse de algum outro ator humanitário era ignorado, não era nem considerado, né? Não importa qual medicamento fosse. Eu estou com outra pergunta que diz assim: o sistema de saúde desses locais que vocês atuaram, tinha sistema público, por exemplo? Como nós, não, né? Depende. Não sei, desses lugares que vocês atuaram. Depende. No Iraque tem sistema público. Na Na Ucrânia Ucrânia também. tem. Na Colômbia tem também. Mas varia, cada um, assim, realmente varia bastante como cada um funciona, a qualidade de cada um, etc. Mas sim, acho que a maioria tem algum tipo de sistema público. É que às vezes talvez seja vinculado ao emprego. Por exemplo, no caso da Colômbia, é muito vinculado a emprego, e aí tem um sistema específico para desempregado, mas é bem mais limitado. Então, tem dois tipos de sistema público, um que é para quem paga imposto, e um que para quem não paga imposto, então varia bastante, mas no geral alguma coisa tem. Só nos Estados Unidos que não, né? Tá, a Débora Braz colocou: atualmente estou como conselheira da Secretaria Municipal de Saúde do município. Além disso, delegada do CRF São Paulo, tá? Pensei levar como pauta na Secretaria Municipal de pensarmos em plano de município de emergência e desastres. Alguma sugestão de literatura de como podemos abordar e não esquecer de algum detalhe? Eu tenho. A primeira questão é: o Brasil já tem uma regulamentação específica de defesa pública em relação a desastres naturais para a escala nacional, porém, eles devem ser implementados em nível municipal. Então, para dar um exemplo, algumas cidades do estado de São Paulo, que foram afetadas ano passado, eles implementaram isso em algumas cidades, não são todas,
a própria cidade de São Paulo não tem. Né? Embora tenha enchente lá, qualquer chuvinha tem enchente, não tem um plano específico. Né? Mas outras cidades têm. Ó, agora é a farmacêutica Elisângela Rosa. Tire a apresentação, por favor. A gente não conseguiu bloquear ali. Sim. Elis. Eu vou continuar, então, com as perguntas aqui. O Fábio Dalla Vecchia. Caixas e a pouca quantidade de comprimidos nela, por exemplo. Outra situação era a saída dos medicamentos aos abrigos. Muitos locais solicitavam medicamentos específicos, o que dificultava a separação para a saída. Existe um método de dispensação por condição de saúde? Como que vocês veem isso? Ele botou, por exemplo, precisamos de medicamentos para viroses? Eu acho que vocês responderam de acordo com o desastre que foi, né? Se foi uma enchente, aquela questão, nós tivemos a leptospirose, por exemplo, vocês mencionaram a cólera também, né? Acho que é disso, né? Sim. Quando eu trabalhei com algum, por exemplo, hospital do sistema público em diversos países, na verdade eu fazia o sistema oposto. Eu falava, eu tenho isso. Essa é a minha lista do que eu tenho. Você quer... É isso. Você quer uma coisa que está fora disso? Desculpa, não tenho. Porque é muito mais fácil, né? A sua lista já vai ser pequena. Você fala, eu tenho tanto disso, eu posso te dar tanto. Se você quer, não quer, tchau. Porque realmente tem que ser, assim, é o que a gente falou bastante, né? Tem que ser frio, cruel. Desculpa, tem, não tem. Próximo da fila. Que não tem tempo. A gente vai ter 5 farmacêuticos que estão aqui, a gente vai falar, foram referências aí em algumas regiões do estado, tá? Um deles eu vou chamar primeiro o Luiz César de Castro, que ele foi da região do Vale do Taquari, porque eu vi que ele levantou a mão antes já numa fala de vocês. Tá com a palavra. Boa tarde novamente. Eu sou Luiz César de Castro, eu coordeno a UDM do SAI, da região 29 de saúde, que é vinculada à 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, no Vale do Taquari, então, né? O que aconteceu aqui conosco? Em função de quedas de pontes, aqui foi bastante complicado, óbvio, né? Foi um dos locais, uma das regiões onde o atingir foi mais severo. A gente já vem de uma experiência lá do ano passado, quando aconteceu especificamente aqui no Vale do Taquari, e a gente imaginou que não pudesse acontecer nada pior, e aconteceu bem pior dessa vez. E ano passado a gente estava batendo cabeça. Mas muita gente pensou, né? E este ano, com essa catástrofe atingindo o Rio Grande do Sul todo, e, portanto, ampliando as nossas dificuldades, de imediato, alguns de nós se reuniram na 16ª e começaram a pensar a respeito. E um dos pensamentos iniciais foi acesso às localidades. Nós temos municípios com 4.000 habitantes, 10.000 habitantes, e esses municípios ficaram sem acesso, apenas aéreo. E por uma mobilização gigantesca, né? Então, eu tenho disponibilidade para ficar até o dia 16 ou mais. Eu até solicitei mais estadias naquele site que você informou. Mas se for depois me mandar de volta para casa, aí tudo bem. Eu não mandei para a FAB, aí eu vou com a... Ai, desculpa! Eu fiz a FAB para ir, né? Rápido. A minha disponibilidade é um pouquinho menor, mas tudo bem. São coisas da internet, né? Ela é boa quando funciona 100%. Bom, então o que aconteceu? Nós choramos um pouco menos do que no início do ano passado, do que no ano passado, em setembro, né? E nos mobilizamos um pouco mais. E eu fui professor titular de farmacologia por muitos anos aqui na universidade, nós temos uma universidade aqui, e eu pensei, meus ex-alunos estão em desespero. E aí nos articulamos, aqui nós temos um consórcio que faz compra de medicamentos. Por um azar, eu vou usar esse termo para não usar outro, né? Todo o estoque da lista da atenção básica, aqui do município de Lajeado, que é a capital do Vale do Taquari, o maior município, o mais rico, todo o estoque foi perdido. Então,
vocês imaginam, sabem que então nós ficamos a zero, né? Óbvio. E então nós tínhamos que articular, fazer a sustentação, garantir o acesso tanto à população de Lajeado, que estava zerada em termos de medicamentos, da atenção básica, e apoiar os outros municípios. Por que apoiar os outros municípios? Porque os outros municípios dependem de um consórcio aqui localizado que leva esses medicamentos até esses municípios. Então, nós articulamos transporte aéreo e nós articulamos uma comunicação com os fornecedores do consórcio. Então, a gente sempre... Eu gostei muito da fala do Lucas, quando ele diz assim, eu não posso confiar no medicamento que vem lá do Joãozinho, não sei. Realmente, isso bate na nossa mente como algo que a gente não consegue garantir a qualidade, né? Enfim, então nós temos que buscar os fornecedores que, sim, são aqueles nossos fornecedores ortodoxos. Então, quando nós não temos atores humanitários ortodoxos ou atores humanitários que são atores com frequência, a gente precisa se dirigir, e essa foi a ideia, a essas indústrias, a essas distribuidoras que já vendiam para o consórcio. E a nossa comunicação foi no sentido de receber as doações desses locais. Ou seja, o ator humanitário foi o próprio fornecedor tradicional. Mas, óbvio que nós não recebíamos kits com 1.000 comprimidos, 200, 500 comprimidos. Então, o que a gente fez? Recebeu caixas tradicionais. Nós tivemos, sim, e eu quero ratificar o que foi expresso por vocês, que articular um exército de farmacêuticos. Esse exército de farmacêuticos não apareceu nas imagens e não precisa. Eles nem fazem muita questão disso, embora a gente tenha que mostrar o que foi feito para que seja exemplificado. Então, nós conseguimos, inclusive, criar 2 centros para recebimento e distribuição. Um foi a própria universidade. Outro foi o próprio Concisa, onde isso acontece, o consórcio. Então, essa foi uma das grandes ações, e a gente conseguiu, então, receber medicamentos, estabelecer uma comunicação com os municípios, à medida que essas comunicações eram possíveis, né? E fazer o transporte desses medicamentos, inclusive, então, especialmente, na verdade, por via aérea. Eu quero destacar uma coisa que aconteceu, que não foi medicamento necessário, mas, no início, quando a água cobriu a ponte de acesso de Estrela e Lajeado, nós precisávamos imediatamente de um gerador para sustentar a hemodiálise em Estrela. Então, eu sempre digo assim, quando nós recebemos dinheiro, a gente não pode sair logo comprando paracetamol, dipirona. A gente tem que pensar se não existe uma outra forma de conseguir essa dipirona, neste caso que nós vivemos, esse paracetamol, e talvez guardar esse dinheiro por uma coisa maior. Tá, isso é uma lógica que eu aprendi no Médicos Sem Fronteiras, então é um pouco diferente. Mas, nesse caso, nós precisávamos de um gerador. Esse gerador nós tínhamos vários aqui do lado de Lajeado, mas a clínica de hemodiálise é em Estrela. E lembrando, a água cobriu a ponte. A articulação dos diversos atores, ela é necessária. A comunicação entre o farmacêutico e não estar exclusivamente envolvido na logística de medicamentos, mas sim se comunicando de modo ampliado, Visagmadas em português, como diz em português, com os outros setores, faz com que a gente consiga potencializar o cumprimento de uma missão. E nesse caso, a missão era levar o gerador para o outro lado. Como se os nossos helicópteros eram mais leves, não conseguiam carregar aquele gerador de 1 tonelada, né? Um pouco mais que isso. Então, a comunicação com as Forças Armadas foi importante, a articulação com o prefeito e tudo mais, e o gerador chegou do outro lado. Tudo isso acontece precisando tanto de um analgésico, tanto de antimicrobianos, como um gerador que sustente a hemodiálise para 60 e poucos pacientes que ali estavam, e o município devastado. Então, foi feito o convite para que falasse um pouquinho sobre o que a gente fez, sobre o que a gente viveu. Então, eu só citei
uma questão tensa, que foi a questão da hemodiálise, e outra questão de necessidade de usar o que já tínhamos, que na verdade era um consórcio, e esse consórcio gerenciar, mediar essa chegada de medicamentos com a garantia da qualidade e na comunicação com a 16ª, que era a organização que sustenta, que gerencia as duas regiões de saúde, a região 30 e a região 29, para garantir esse acesso. Enfim, então, esse foi algum das nossas missões, né, dentro do cenário que nós vivemos de catástrofe em todo o Rio Grande do Sul, mas especialmente aqui no Vale do Taquari. E mais, eu quero citar uma coisa a respeito, dá como exemplo, já que a gente anda por tantos lugares no mundo, né? Eu sou luterano, e nos Estados Unidos, a igreja, ela já tem uma articulação, uma organização de resposta a desastres para contribuir com as organizações que são as responsáveis a gerenciar isso. E nós tivemos que acionar 2 vezes essa organização norte-americana para atuar aqui no Rio Grande do Sul. Óbvio que não foi naquela primeira situação, foi na questão depois da verba, e, portanto, a gente precisa articular com alguns atores humanitários que às vezes nem a gente sabe que existem, né? Ou que gostariam de participar e que se disponibilizem e a gente não sabe. E último ponto, o que nós aprendemos com o ano passado? Nós nos organizamos em algumas profissões, e no Brasil todo, a gente se comunica, né? E via essa organização religiosa, nós conseguimos que médicos, numa outra região do país, bem distante, olhassem a lista que a gente pediu e fizeram uma compra grande e enviaram para nós. Então, essa é a questão, a gente conseguir articular todas as frentes, todos os potenciais colaboradores, e a partir disso, conseguir mediar e garantir o acesso. E, por último, Bárbara e Lucas, que deveria ser primeiro, parabéns, obrigado pela colaboração muito importante até então, e que ainda vai continuar daqui ainda em alguns minutos, né? E dizer que sim, a gente às vezes precisa ser duro, né? Ou sempre vai precisar, em alguns momentos, né, ser duro em qualquer situação de crise como se vive, qualquer situação de emergência, desastre, coisa e tal, e ter aquela objetividade de analisar constantemente a situação, reavaliar de novo e verificar o que tem que ser feito. Enfim, eu espero ter contribuído de alguma forma, né, e que a gente possa construir no Brasil todo, realmente, uma ideia de que a gente precisa pensar que vai acontecer de novo. Pode não ser aqui, pode ser em outro lugar, porque ano passado nós achamos que era apocalipse. Esse ano nós descobrimos que tem parte 2, parte 3, e bem mais séria. Obrigado, parabéns. Eu vou passar agora para, a gente tinha combinado uns 3 minutinhos, né, mas aí, Letícia, então, se tu pode falar, rapidinho. Deixa eu liberar meu microfone. Então, boa tarde a todos, eu estou muito feliz de poder ouvir os relatos, né? Desculpa só, é que eu, só para falar para vocês, pessoal, me desculpem, mas a Letícia, tá, ela foi responsável, a referência, digamos assim, no lar, tá, que atendia crianças atípicas, que é o colo de mãe. Isso. Agradecer o privilégio de poder ouvir os relatos dos colegas, e enquanto principalmente Lucas e Bárbara falavam, várias coisas me vinham à cabeça nesse momento todo que a gente passou. Principalmente quando eu lembrei que chegou um dia dentro do abrigo que eu tinha 173 tipos diferentes de medicamentos. E a gente deveria estar usando mais ou menos uns 12, 13, né? Então, o que acontece, assim, eu sempre fui voluntária nesse abrigo, né? E quando ele abriu, era um abrigo vinculado a uma instituição
que se chama Somos Colo de Mãe, é um instituto que dá apoio a crianças autistas, né, atípicas, e principalmente a grande parte delas são autistas. E eles começaram a receber os relatos de várias mães que as crianças estavam em crise nos diversos abrigos né, quando tudo aconteceu, quando os diques estouraram, as pessoas foram sendo levadas para onde tinha lugar. E elas começaram a se mobilizar e conseguiram organizar um espaço que comportasse 70 pessoas numa academia, né, se organizou tudo, e essas crianças, elas iam começar a reunir essas crianças dentro desse único abrigo. E eu cheguei lá, só que assim, quando é diferente de você pensar, de você ser convidado para ir para um local, né? As coisas estavam acontecendo, a emergência estava acontecendo. Então, tem 477 mil caciques numa situação dessas, né? É difícil, todo mundo está querendo ajudar. E aí, os medicamentos, eles já estavam chegando, né, eles já estavam sendo colocados em cima das mesas, eles já estavam chegando por doação, as pessoas tinham muito medo que faltasse tudo, e aí, o que eu comecei a fazer naquele momento foi olhar, isso é fato, assim, olhar para o lado e perceber, ok, quem são as pessoas que vão estar aqui, como é que está montada, o que eu vou ter de infraestrutura para guardar esses medicamentos. E esse é um ponto, assim, que eu queria até perguntar para vocês depois, porque é muito diferente trabalhar com crianças autistas. Por quê? Porque elas já estão desorganizadas porque não estão no ambiente delas. Elas estão desorganizadas porque elas estão sem a medicação necessária para controle das crises. E elas andam, para diminuir o estresse, elas andam constantemente por todos os locais do abrigo. E aí, então, assim, vem essa questão de que nós tínhamos uma farmácia, a gente não tinha, naquele momento, chave na porta, né? Então, a gente fazia turno, né? Os farmacêuticos, a gente ficava até às 11 da noite, depois das 11 da noite, um médico botava a cadeira dele na frente da porta da farmácia e dormia na cadeira, para que ninguém passasse e entrasse, porque a nossa preocupação é, como essas crianças, às vezes, elas passam por tudo, pegam em tudo e tocam em tudo, daqui a pouco elas pegam o medicamento e, né, enfim, então a gente não queria maiores problemas. Então, foi muito desafiador nesse sentido, porque eram muitas variáveis para a gente controlar. E na medida em que as pessoas foram chegando e elas foram se acalmando, né, no passar de 2, 3 dias, o que a gente fez, né? A gente tinha grupos muito fortes de conversa para tentar encontrar voluntários, né? A gente precisava de muitos voluntários. Então, como nós tínhamos essas peculiaridades de crianças muito diferentes, eu montei um grupo e fechei o grupo. E comprometi os farmacêuticos, bom, nós vamos trabalhar aqui, a gente vai fazer a nossa escala aqui, para que a gente pudesse ter uma única direção, porque a preocupação naquele ponto se cada farmacêutico vem aqui e pensa em fazer de uma forma diferente, a gente nunca vai ter uma estrutura. Então, nós montamos um grupo de 5, 6, a gente chegou até a 10 pessoas, porque a gente extrapolou 3 turnos de trabalho, né, e nós começamos a estruturar assim, só que essa questão, o perfil das pessoas que a gente atendia, a gente não tinha ninguém naquele momento, tá? A gente não tinha uma emergência com ninguém que tivesse ferimento, nós tínhamos a desorganização, né, a crise do autista, né, nós tínhamos crianças muito desorganizadas, e nós tínhamos pais pais típicos, muito desorganizados também, né? Porque os pais ficam muito nervosos quando eles veem a criança incontrolável. Então é uma situação assim uma questão de saúde mental que foi muito preocupante. Ao longo do tempo, né, a gente começou logo a pedir ajuda, veio uma equipe grande de neuro e tal, e nós não, realmente, assim, os neuros foram vindo, foram avaliando, e eles mesmos foram trazendo muitas amostras grátis. A gente recebeu
caminhões de amostras grátis. Esse é um ponto, assim, que me leva a uma reflexão muito forte, assim, que se a gente precisa trabalhar com um grupo de pessoas em situação especial de fato, e eu, né, não sei se a gente precisa pensar nisso, mas pelo que eu vi da minha experiência, é importante eles serem abrigados de uma forma diferenciada. Eu acho que a gente precisa pensar numa lista de medicamentos clássicos para que eles sejam mantidos estáveis, né? Então, a gente, naquele momento, como a gente não tinha essa organização na cabeça, né, a gente aceitou o que foram nos dando. E isso nos deu um trabalho gigantesco, gigantesco. A nossa farmácia se tornou imensa. Quando a gente passa a receber amostra grátis de laboratório, a gente passa a receber uma caixa desse tamanho, com um comprimido dentro, né? Então, assim, você já não tem estante, você não tem onde guardar, e aí você recebe aquele medicamento muito volumoso. Então, isso é um ponto, assim, que eu acho que vocês falaram muito bem. Olhando o que nós passamos, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? Precisa pensar nisso. Precisa pensar também nessa questão das embalagens. A gente não tem, no Brasil, a prática de refil, né? A gente tem tudo blister e tal, e embalagens quanto mais bonitas e pesadas, mais chama atenção, né? Então, assim, isso é muito complicado, e eu acho que para essas situações a gente realmente precisa de medicamento a granel e dispensação unitária, né, é muito mais sensato. Nesse abrigo, então, que eu fiquei, né, a gente chegou a ter 35 crianças, né, não eram só autistas, a gente tinha crianças com paralisia cerebral também, e me chamou muito a atenção o fato de que muitos pais tinham doenças neurológicas também. Então, a gente tinha uma população de borderline, de esquizofrenia, de muitas outras doenças, né? E essa questão da necessidade de controlar a doença neuropsíquica, né, numa situação de abrigamento, ela se torna muito crítica, porque o indivíduo ele pode não só fazer mal para ele mesmo, mas ele pode estar fazendo mal para os outros, né, em função da dificuldade de controle. Então, foi muito desafiador a gente ter esses medicamentos, foi desafiador, até a gente já comentou isso em outros momentos, muitas das medicações que essas crianças usam, elas não fazem parte das listas, né? Então, assim, a gente não tem um canabidiol na lista, a gente não tinha nenhuma risperidona na lista do município, e naquele momento a gente não tinha estado para entrar com pedido, né? A gente acabou aceitando todas as doações que nos deram, porque a gente sabia que precisava manejar aquelas situações. E um outro ponto que agora, assim, me vem gente, quando a gente trabalha com esse tipo de público, por exemplo, toma comprimido com água. Ele não toma comprimido. Ele só toma comprimido com danoninho, porque a única coisa que ele come o dia inteiro é danoninho, porque ele tem uma sensibilidade sensorial absurda. Então, ele almoça, ele janta, ele dorme, tudo é danoninho, e tudo vai ali. Então, seringa, tinha que ter seringa especial, porque daí a mãe colocava dentro da seringa, e daí não sei o quê. E foi um desafio imenso, assim, sabe? A gente vê é um público onde cada criança tem a sua própria padronização, e a gente, como farmacêutico, a gente sempre busca a padronização justamente para poder tentar manter aquela... Então, foi bem desafiador nesse sentido. E hoje, pensando, né, eu não sei de que forma essas características tão peculiares, elas podem ser padronizadas, ou se a gente precisa realmente pensar num lugar onde, olha, aconteceu uma catástrofe de qualquer natureza, os autistas vão chamar tal e tal e tal família, este aqui vai ser o lugar, e aí a gente esteja preparado para aquela situação com todas estas peculiaridades, porque não é tão simples, né?
Então, assim, essa foi a minha experiência, né? Ela ainda está acontecendo, na verdade, esse abrigo vai fechar agora dia 12 de julho, e foi, assim, absolutamente enriquecedor para mim. Foi, acho que a pior, né? E a pior situação que a gente viveu, eu vivi a pandemia inteira dentro de um hospital e vi mazelas dentro do hospital também, mas essa foi bem difícil porque ela foi aguda, ela foi uma emergência aguda e ela varreu todo mundo, né? Botou todo mundo em xeque. E mas eu me apaixonei por trabalhar com isso, assim, sabe? É uma coisa assim que eu acho que dá um sentido, um propósito, né? Um propósito de você ir lá e ver que a pessoa não está bem, mas você levanta e vai, sabe? E busca, e padroniza, e tenta achar, e tenta mobilizar, e tenta encontrar forma. Foi muito legal, assim, né? Já que tivemos que passar por isso, então vamos passar da melhor forma, vamos tirar a melhor lição possível, e agora começar a olhar aí, né, o que aconteceu, como fazer melhor, né, e de que forma a gente pode mudar um pouco essa situação. Ser resiliente, né? Bárbara, acho que não sei, tu vai falar alguma coisa, a Bárbara levantou a mão. Sim, vou deixar bem curto, porque para os outros colegas falar. Assim, eu acho que vocês lidaram bem, na verdade. É porque não tem uma situação de emergência que você vai chegar no final dela e falar assim, foi tudo ok. Sempre vai ser o caos. Não importa quanto você se prepare, porque é sempre assim, todo mundo com muitas emoções, você pode até ter o seu plano, mas aí todo mundo esquece que existe o plano, então, assim, na verdade, eu acho que vocês lidaram bem, não sei se teria como fazer uma forma muito mega, mas, assim, tranquila, eu acho que nunca seria, ainda mais com a situação de vocês nesse caso. Eu diria assim que sim, o ideal é ter um lugar específico para populações com necessidades especiais. Se tiver como fazer um plano do estado ou do município e que já pensa nisso, melhor. Que tenha uma lista específica para esse lugar, que seja diferente da geralzona, mas que também seja curta, mas também nesse processo de pensar agora e a próxima, um pouco de preparo para as famílias, preparo para os profissionais, de como que vai lidar com isso. Digo, preparo da família, por exemplo, se meu filho só toma remédio com danoninho, eles têm que estar com um danoninho na geladeira, tem que saber onde está, e na hora de sair, pegar o pacotezinho. Por exemplo, a gente em emergência tem o que a gente chama de grab bag, não sei como fala, não sei o nome disso. É aquela assim, então seus documentos, seu passaporte, o remédio que você precisa, controlado, tá tudo numa bolsinha pronta. Então, se é um medicamento, ou no caso do danoninho que foi na geladeira, você passa e pega, que talvez você esqueça, mas pelo menos tá ali preparado, né? Mas se for uma coisa que não precisa, tá ali pronto. E uma família que tem várias pessoas de necessidades especiais tem que ter alguma coisa pronta, porque ele não vai pensar nisso. Todo mundo vai esquecer todos os documentos, todos os medicamentos, número de todos os médicos. Então, já deixar isso preparado, isso pode ser uma coisa que se faça agora, em um preparo para qualquer emergência, né? É até assim, o que você já pode deixar pronto, que você não precisa pensar muito, mas que vai te facilitar muito, porque todos os remédios da sua família vão estar lá, pelo menos, no mínimo. Então, aí você não vai precisar pensar assim, ter que trocar o medicamento, e é uma população muito mais complicada, e o centro não tem como fazer isso para todo mundo, que é realmente o que você falou, são casos muito específicos, né? Então, é melhor trabalhar com as pessoas, com essas famílias, para tentar que na próxima elas estejam, assim, mais amparadas e tenham um pouco dos recursos. Não vai ser todo mundo, não vai ser toda a família que vai conseguir, mas pelo menos vai ter que lidar com menos. Em vez de 60, você vai ter 10.
A gente, agora, antes da família ir embora, a gente conseguiu doações de caixas, caixa normal de armazenagem, e nós chamamos eles na farmácia, e aí cada família a gente botou todos os medicamentos ali, e nós fizemos uma lista bem direitinho com que cada um toma, porque eles mesmos, às vezes, não sabem relatar o que tomam quando eles vão para uma emergência, sabe? E aí, porque a gente se dá conta que quando a pessoa chega num abrigo desses, ela chega sem nada na mão, né? Então, assim, é a caixinha do medicamento, é uma forma de você trabalhar com educação e saúde, né? Então, aqui é o lugar de guardar um medicamento, onde é que você vai botar? Então, isso a gente conseguiu dar para algumas famílias que estavam nesse abrigo, né? Mas eu acho que sim, eu acho que essa é uma ideia de wrap bag, aí uma necessaire, né? Como se fosse uma necessairezinha, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com ele, sim. É uma boa ideia. Lucas? Sabe, Letícia, o que a Bárbara falou é bem a verdade. Esse tipo de situação é importante que tenha um espaço específico para isso, e um acompanhamento específico das pessoas. Porém, eu quero voltar naquele ponto, que da resposta humanitária, o sangue frio é a primeira coisa. Então, fora dessa situação específica, em um centro específico, preparado para isso, quando você imagina fora, dentro da grande sociedade, eu já tenho que falar a verdade. Normalmente, medicamentos que podem ser utilizados, por exemplo, para o caso de autismo, mas, na verdade, para qualquer quase doença, né, de origem mental, sobraria, acho que só, a Bárbara que me corrige se eu estiver errado, eu acho que é só para epilepsia e para depressão. Então você vai ter a carbamazepina e você vai ter a mitriptilina. É isso. Olhe lá também. E olhe lá. É só carbamazepina, no geral. Né, no máximo, esse. É isso. Acabou. Pode ver, existem 2 kits principais, o kit de doenças não comunicáveis, doença, e o kit interagência de saúde. Que são os principais kits humanitários que você pode comprar pronto. Eles são grandes, são enormes. O kit de coisas não comunicáveis não tem nada. Não tem nada. Não tem carbamazepina, não tem mitriptilina, não tem nada. E o outro tem esses 2. E os outros, lógico, que podem ter algum efeito, não são para esse tipo de coisa, né? Você vai ter talvez morfina, vai ter ketamina, alguma coisa, mas que com certeza não tem essa intenção. Então, olha só como que né, voltando no ponto do sangue frio. Vai ter um monte de gente que vai ter a necessidade e a resposta geral humanitária não irá nem considerar eles. Então, o trabalho com vocês é muito bom, Letícia. Essas pessoas ainda precisam do suporte, porém, elas vão precisar de um suporte especial, o que, infelizmente, se não fosse talvez por você, eles talvez nunca teriam ter durante toda essa emergência. E isso é algo esperado numa emergência. Sim, sim. Eu vou chamar agora, gente, a Luciana Mene, que ela foi uma das referências no CREMERS. Eu até não sei, agora eu tô me dando conta que eu não sei se a Luciana não precisou sair. Eu acho que ela precisou sair. Eu vou começar, então, com a Rafaela Lima, que foi referência na região de Novo Hamburgo e Ivoti. Deixa eu sair. Em primeiro lugar, queria agradecer a palestra dos colegas, que realmente bem engrandecedor, e é importante, né, esse relato. Aqui, realmente, eu também atuei na FENAC, em Novo Hamburgo, onde foi, além foi um abrigo, um dos maiores da região, né, com muitas pessoas desabrigadas, e lá eu atuei, então, como voluntária na farmácia. A gente recebeu doação de vários lugares, de médicos, de indústria farmacêutica, né? Só que, assim, graças a Deus, lá a gente teve um grupo de farmacêuticos muito bom, que fez escala de 24 horas, e a gente ficava 24 horas, então, nessa farmácia, atendendo a população, em aqueles pacientes, casos psiquiátricos que a gente tinha que dar a dose por horário, né, então eles vinham na farmácia de manhã, eles vinham na farmácia de tarde, eles vinham de noite, às vezes até de madrugada, tomar os seus medicamentos. Então, na parte da
dos pacientes psiquiátricos, a gente fez um trabalho mais, assim, bem dedicado, assim. A equipe era muito boa e a gente teve casos, assim, da questão de logística mesmo, né? Por exemplo, a gente teve a colega lá em Santa Cruz, que quando fechou um dos abrigos, ela me entrou em contato comigo, a Rochelle, e disse, Rafa, vocês aceitam em Novo Hamburgo? Eu disse, sim, aceitamos, né, estamos com uma equipe boa que teve que fazer triagem, que teve que fazer separação, que teve que fazer organização, mas graças a Deus, nesse ponto, a gente agradece a Prefeitura de Novo Hamburgo e o secretário da Saúde, que estava sempre em parceria, então eles montaram uma farmácia aos poucos, né, então no início era apenas prateleiras, depois a gente ganhou um armário com chave, onde a gente guardou os controlados depois, e por fim, até computadores, eles trouxeram computadores e a gente começou a passar tudo no sistema, via sistema, tudo que era entregue para os pacientes era registrado no sistema. Então, como eu disse, a parceria foi bem fundamental para a gente conseguir fazer um trabalho, desde o início, uma coisa mais básica, até uma hora que a gente já tinha tudo digitalizado e tudo no sistema, tá? Outra questão, então, que aí, como eu disse, de Santa Cruz, a gente teve problema de logística, porque estava sem a questão de, não tinha como chegar aqui, e aí a gente teve uma grande ajuda da Defesa Civil, né, nesse ponto que conseguiu, aí tinha o caminho humanitário, então, nesse caminho humanitário, eles conseguiram transportar de Santa Cruz do Sul até Novo Hamburgo, onde a gente recebeu essas doações. Também recebemos de laboratórios, né, indústrias farmacêuticas, toda essa questão. Tá? Então, assim, o que eu posso dizer, assim, como disse a colega Letícia, né, o caos era geral, era todo mundo no caos, né, a gente sabe até aqui questões de colegas que estavam passando por sérias dificuldades, né, e a gente conseguir ir lá, levantar todo dia, buscar, tentar ajudar da melhor forma, né, assim como eu também, acabamos fazendo transportes, né, levando em lugares, tipo, eu também tive em Canoas depois, quando eu consegui me deslocar, porque aqui estava tudo, as pontes estavam em São Leopoldo, estava interditado, né, assim como o colega Luiz César falou lá, então, assim, a gente ficou meio que ilhado, né, então, quando teve acesso, eu consegui visitar Canoas, São Leopoldo, né, ali na Unicinos também, então, isso foi importante, claro que a gente também teve um trabalho todo, como disse, a tecnologia hoje, né, então, WhatsApp, grupos de WhatsApp, onde a gente colocava ali intenções de quem poderia receber, como receber, e daí ter todo esse apoio logístico da Defesa Civil, CRF, né, a gente teve questão também lá na ANRIGS, também, que foi bem forte, na Faculdade de Farmácia da URGS, também, que foi outro ponto que distribuía medicamentos, então, essa questão dos pontos de apoio também são bem importantes, inclusive, agora temos alguns que já estão se desfazendo, né, vários abrigos já não tem mais, e daí tem essa questão de tentar remanejar esses medicamentos para outros locais, né, e aí hoje a parceria maior que a gente está tendo é com as prefeituras, né, então as prefeituras municipais estão recebendo essas medicações, estão fazendo triagem, né, segregação, e aquilo que é básico, conseguir reaproveitar nas farmácias básicas para distribuição à população. E foi, assim, um trabalho bem gratificante, e acho que, assim, a gente só tem a crescer e aprender com a equipe, né, a equipe multiprofissional também aqui em Novo Hamburgo, falando com os médicos, aquela questão que foi dito ali, né, eu quero tal medicamento. Não, a gente ali teve uma parceria muito boa. O médico levantava da consulta, vinha ali na farmácia, o que vocês têm para isso, meninas? O que vocês têm de antialérgico? Aí nós dizíamos, nós temos esse xarope, doutor, nós temos aquele, e eles prescreviam o que tinha, para poder dar acesso aos pacientes. Acho que é isso. Estou bem feliz e sentindo gratificada com todo esse trabalho. Vou chamar, então, essa colega, Roberta Coradin. Ela foi, eu diria, o que eu vou dizer? Coringa, porque ela foi uma voluntária em vários locais. Roberta, a palavra contigo. Eu deixei até por último propositalmente, porque quando ela vai fazer
um resumo. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Eu estou bem grata de estar participando aqui, e principalmente de ter essa experiência desses colegas, Lucas e Bárbara, dessa parte humanitária, porque é isso que a gente está precisando aqui. É isso que a gente precisa aprender, o como a gente vai lidar na parte humanitária de toda essa calamidade que a gente teve. Bom, eu comecei antes do primeiro dia, porque a minha família estava já na Serra, eu moro em Porto Alegre, mas a minha família já estava na Serra, então a Serra já estava passando pela água, né, pelos desmoronamentos, então começamos ali, e assim que a gente fez o comitê de crise no CRF, a gente começou a rodar Porto Alegre para ver aonde a gente poderia ajudar. Porque já tinha a frente da URCS, que estava começando a se montar, né? Já tinha a ESEF com a parte de abrigo, já tinha alguns abrigos começando a montar, e a gente passou, eu e a Giovana, presidente, a gente acabou passando pelo CIMERS, e o CIMERS é o Sindicato dos Médicos aqui, né, e eles... Foi gratificante quando eles nos viram, porque eles estavam com tanta medicação, recebendo tanta medicação e sem ninguém para ajudar. Então, assim, eu comecei ali, eu não fiquei em ponto nenhum de referência, mas eu fazia uma logística em todos eles, assim, em todos os pontos. Então, ali, como era muito próximo da minha casa, virou uma parte onde a gente fazia a separação e eu fazia a entrega. Porque cada abrigo, como a gente tinha muitos abrigos, sempre faltava algo, sabe? Mas daí tem aquele pouquinho, daí entra uma nova família que está precisando de outra medicação. Então, nossos grupos, como eu participei de quase todos os grupos de farmacêuticos de WhatsApp que a gente fez, então acabou que eu virei uma referência em logística. E tipo, Beta, tu consegue, eu não consigo buscar, tu consegue trazer, e ali foi. E foi assim, foi meio tumultuado e foi indo assim. E assim a gente conseguiu ajudar muita gente. A partir dali do CIMERS, veio o CREMERS, onde também a gente começou a ter bastante distribuição das medicações. E no CIMERS, bem nesse período, o CIMERS começou a ficar muito pequeno, porque as doações, como a Letícia falou, eram muitas doações de amostra grátis. E a amostra grátis é um volume gigantesco para pouco fármaco, né? Então, começou a ficar mais complicado. Então, e logo depois, a Henriques, que é um lugar maior, fez essa parceria e eles conseguiram também abrir as portas de lá, o que nos favoreceu e muito, porque eles tinham espaço. Eles tinham, além de todo o nosso voluntariado farmacêutico, tinha os voluntariados das outras áreas de saúde, para ajudar na separação, que foi essencial, assim, e espaço para isso. Então, daí acabou que o CIMER fechou, levaram as coisas todas para a Henriques, e assim assim eu continuei. Henriques, CREMERS, e a gente ia logística com os abrigos, e até hoje eu estou assim. A gente acha que a gente diminui, né? Porque são etapas, a gente tem muitas etapas, a gente aprendeu que cada semana a gente tem que acordar e pensar diferente. E é difícil, porque a gente não está acostumada com isso. Eu comecei lá no início, quando eu comecei, eu fui para a parte dos resgates.
parte dos resgates precisava de soro glicosado, e não existia soro glicosado em Porto Alegre. Não existia demais para os hospitais. Eles já estavam nos solicitando, sabe? Então, foi muito complicado, mas eu acho que a gente, uma ajudinha aqui e principalmente a parte multidisciplinar foi muito importante, porque a gente conseguiu unir todas as classes em prol da questão maior, que é a questão humanitária, solidária, e que foi o que a gente precisou nesse momento. Mas eu acho que sim, a gente precisa pensar, a gente precisa começar a se organizar, porque, como vocês colocaram na palestra, o ano passado teve em São Paulo, o outro ano no Rio Paraná. Só que o ano passado também teve aqui no Rio Grande do Sul. E a gente enchente. Mas a gente tem outras vertentes também que estão assolando, não é só enchente. Então, a gente tem que começar a se preparar para isso. Tanto governamental, que eu acho que é importante, a gente precisa também conversar com as partes, os órgãos, para a gente ter um norte, a gente tem que ter um plano de contingência, sabe? Da onde a gente vai, para onde a gente começa, por onde a gente começa. Por onde a gente... Porque a gente já viu que a gente é muito forte no voluntariado. A gente é muito forte. Por mais que a gente canse, e foi cansativo, e está sendo cansativo, a gente é muito forte. A gente parece, eu não sei, eu dizia para as gurias, quando a gente começava a se falar de manhã cedo, eu digo, eu não sei, ontem eu dormi chorando, mas hoje eu acordei com um gás que a gente não sabe de onde vem. Mas eu acho importantíssimo, assim, para não me estender mais. Eu sou muito grata por ter tido essa força de ajudar e por estar continuando e por ter pessoas ao meu redor que tem várias frentes, então eu estou com muitas frentes, não só na parte farmacêutica. E agradeço muito a ter as meninas que me ajudaram muito, porque no primeiro dia eu estava tão desesperada por conta da minha família, que até eu disse para elas, eu não sei como é que eu vou entrar num comitê de crise e eu aqui chorando, tipo. Mas elas me deram muita força, e a gente está aqui dando força para todo mundo, mas eu acho que sim, a gente tem que se unir e pensar num plano de contingência para logo, assim, a gente não pode deixar a poeira baixar, e é isso. Agradeço muito, e espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Bárbara e Lucas, para nós terminarmos, então. Uma colega perguntou, eu acho que daqui a pouco mais pessoas querem saber, como faz para trabalhar com farmácia humanitária? Aplicando para uma vaga de emprego. Eu literalmente faço assim. Desculpa, de verdade. Eu não ouvi, cortou para mim. Aplicando para uma vaga de emprego, literalmente. Não tem muito mistério, porque quando a gente fala trabalho de farmácia humanitária, a gente está falando trabalho na parte profissional, não só voluntariado em termos de emergência, a gente está falando na parte profissional. Tem muitas ONGs que não pedem essa experiência, primeiro porque é muito difícil ter, né, óbvio, e segundo porque você não necessariamente precisa, se o contexto que você vai não é tão complicado assim. Então, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, se você tem 2 anos de experiência e um background, uma motivação a par, assim, eles aceitam a pessoa que tem uma experiência em hospitalar, por exemplo, ou depende, eles têm farmacêuticos para vários tipos de farmacêuticos diferentes, né? Então, eles não necessariamente requerem uma experiência muito específica. É claro que para os que têm essa experiência, pode mostrar numa carta de motivação e já está 1000 anos na frente. Mas, na verdade, não necessariamente precisa. E eles não... As ONGs sérias, e essa única recomendação é ir para uma ONG séria, porque
para não te colocar em risco, na verdade, elas não mandam uma pessoa sem experiência para um lugar que ela não necessariamente vai ter como aguentar. Eles, tipo, fazem uma mais leve primeiro e vai, né, graduando até chegar numa emergência maior, tipo, no início da guerra da Ucrânia, etc. Ou Afeganistão, Iraque, Iêmen, etc., que são mais complicados. A Iraque agora é bem tranquilo, na verdade. Eu acho que, por exemplo, muita gente começa agora e iria para o Iraque, porque é uma situação que tem emergência, mas que está calma tirando isso. Então, de verdade, só aplicar para uma vaga. Não tem muito mistério, não. Não sei se o Lucas tem recomendações muito melhores. Não, tem só, acho que alguns detalhes, sim, né? A maior parte dos países que estão em situação humanitária, imaginando que você vai tentar sair para fora do país, a maior parte dos países em situação humanitária, ou você precisa falar inglês, ou francês, ou espanhol, talvez um árabe. Então, o português te leva para Moçambique. Existe uma emergência em Moçambique hoje, está acontecendo, na verdade, há um bom tempo. E lá é o único lugar que eu sei hoje que realmente você conseguiria ir para uma vaga, de fato, com uma dessas ONGs que são importantes, que não vão te colocar em risco, né? Só com o português, talvez lá dê ainda limitado, porque você não vai comunicar apenas lá, você vai ter que comunicar com outras pessoas de fora do país, inclusive. Então, isso acaba sendo importante, ter o domínio, no mínimo, do inglês ou do francês. Com certeza abre a porta para o mundo humanitário. Experiência internacional também. Algumas pessoas conseguem isso. Você nunca ter saído do país e para uma missão humanitária é possível, né? Mas, com certeza, você sair da sua cultura, daquilo que você viveu a sua vida toda, para um lugar completamente diferente numa crise. Imagina, com todo o estresse que vocês viveram, indo para um outro lugar, indo numa outra cultura, pode ser muito difícil. Então, ter algum tipo de experiência, né, que te conecte com a questão humanitária é bom. Vocês que trabalharam, né, bem como o Bar falou, vocês trabalharam aí com essa resposta, com certeza já estão 1000 anos na frente. E não só vocês, como profissionais, o próprio conselho. Certo? É importante que, né, eu participei do Conselho de São Paulo, né, agora é só membro, mas até o ano passado eu já participava em grupo de trabalho. E essa era uma discussão, né? Pô, conselho tá aí, junta tudo, une todas as forças, o conselho também pode começar a pensar nisso, né? E avançar e também ter participação. Sim, o único comentário é que eu só teria cuidado se alguém aparecer falando voluntário internacional, fique com dúvida. Isso normalmente não leva coisa boa, digamos assim. Eu não posso falar que não tem, porque eu não conheço todos os lugares do mundo e nem todas as organizações. Mas eu não conheço nenhuma ONG séria que aceita voluntário internacional. Pode ter algum caso aí específico, etc. Mas nenhum lugar que eu trabalhei, nenhum lugar que eu conheço aceita. Tem o programa de voluntários da ONU, mas que é um voluntário que não é voluntário de verdade, porque eles te pagam, então não é voluntário. Eles chamam voluntário, mas não é. Mas aquele clássico, tipo assim, você paga a sua própria passagem, você paga as suas próprias coisas e vai como voluntário, geralmente é uma organização que vai te colocar em risco. Então, tenha muito cuidado, só isso. Interno, dentro do Brasil, é muito mais fácil esse processo. Mas internacional, eu iria com muito cuidado. Então, eu sei que às vezes a gente quer adquirir experiência e por isso se aplica para esses programas internacionais que acho que vai fazer diferença, mas primeiro, que as ONGs não levam isso muito em consideração, porque sabem que não é de boa qualidade e isso vai te colocar em risco. Então, a minha única recomendação é ter cuidado com isso, porque tem realmente muita gente que entra numa furada se candidatando a esse tipo de programa. Bom, então a gente realmente passou bastante do horário, porque a ideia era 1 hora, né, pessoal, até as 3, mas a gente gostaria de deixar um agradecimento para todos, né, que aqui estão, mas também para os farmacêuticos, todos do estado e do Brasil, que se voluntariaram
para ajudar em todas as etapas que nós tivemos, né? Como a Roberta falou, lá no início, no resgate, e agora que nós estamos aí ainda com entidades como a ANRIGS, como o CREMERS, e essa união que vocês comentaram, o Aeroclube, essa união que vocês comentaram de várias entidades e do Conselho poder ser o elo de ligação, é realmente o que a gente mais acredita, que o fato de nós podermos ter essa liberdade, porque daí foi com a questão médica, mas daí também FAMURS, teve várias entidades, o Estado, né, e a gente serviu, nós fomos o centro, e fomos, né, unindo todo mundo, e claro, não foi perfeito, imagina, não tem como fazer isso, né, de forma perfeita no caos, mas eu acho que é o mais, acho que é isso. A Bárbara colocou alguns comentários aqui, enquanto eu estava... Tu quer falar, Bárbara, em vez de... Não, ai, desculpa, eu estava com o microfone aberto, estava digitando, né? Não, só para não deixar em branco a pergunta que ela comentou do impacto na saúde das pessoas, né? Eu falei, tem mesmo, e não tem jeito. Sim, eu não tinha. E é esse tipo de decisão que tem que ser tomada, e infelizmente, se você tem que salvar uma vida de uma pessoa versus garantir a qualidade de vida da outra, normalmente a decisão é salvar a vida de alguém, e em segundo lugar, a qualidade de vida. Se você consegue voltar ao quadro de normalidade e voltar a todos os tratamentos quanto antes, melhor. Mas se você ainda está na situação em que a decisão é salvar alguém ou não, essa é a decisão que geralmente a gente tem que tomar, que é salvar a vida de uma pessoa. E é muito difícil, óbvio, porque você sabe que vai causar dano para aquela outra pessoa, não tem jeito. Não tem um mundo perfeito em que vocês têm tudo porque está numa emergência, mas é trabalhar para voltar à normalidade e todo mundo ter o medicamento todo específico que precisa, mas antes de chegar nesse momento, infelizmente, é meio que aceitar as consequências dessa decisão que tem que ser tomada. Mas é igual ao tratamento de triagem no hospital, né? Então, é mais ou menos a mesma lógica. Janete, tu quer dar uma palavrinha? Eu só gostaria de agradecer imensamente a Bárbara e o Lucas por essa excelente palestra e esse bate-papo, essa troca de informações que é muito enriquecedora. Nós do Conselho, eu acho que a Cristine está aí nos representando muito bem, nós todos como os profissionais farmacêuticos, a gente aprendeu e é muito bom, eu acho que tudo isso só vem a somar, e tudo que vem a somar para nós profissionais hoje é muito importante. Então, a gente passou aí por algumas situações bem assustadoras, mas, assim, aprendendo no decorrer do dia a dia, a gente é muito grato pela disponibilidade do horário de vocês, de estar conosco, trocando essas informações, nos passando orientações. Então, em nome do Conselho, como assessora aqui, o meu agradecimento especial a todos os nossos colegas, também voluntários, também como a Cris já colocou, especialmente vocês, e a gente está aí de portas abertas também para poder retribuir de alguma forma quando necessário. Muito obrigada a todos. Bom, a Janete fez já, então eu ia agradecer depois. Obrigada, viu, Bárbara e Lucas. Tudo de bom para vocês e obrigada também à própria Federação Internacional de Farmacêuticos, né, que também esteve nesse processo. Pessoal, quem ficou, então, até uma próxima, né, que a gente possa se encontrar para poder trocar também de novo novas experiências. Um abraço a todos. Obrigada pela colaboração. Tchau, tchau. E pelo depoimento de todos, gente, é muito importante. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.